Então, bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vá assistir esse nosso novo formato do canal aqui. Para quem já me conhece, para quem me segue, para quem vai começar a seguir agora, tem esse canal, principalmente pelo Instagram, eu costumo postar conteúdos diários, diretamente, e a gente sempre fala sobre família, sobre valores, sobre tudo aquilo que eu trago para mim como importante para se construir uma sociedade, principalmente famílias. Para mim, a sociedade, ela é, desde que o mundo é mundo, se você for estudar história, biblicamente, enfim, a sociedade ela é formada por famílias. Então, se a sociedade vai mal, no fundo, a gente só está vendo um reflexo daquilo que a gente vive em casa. E para hoje, eu trouxe comigo aqui esse grande cara, toca aí, Ronaldo, um prazer foi ter conhecido ele, pelo menos faz um ano aí que a gente se conheceu, professor Ronaldo, e ele é um cara que, como é que eu posso dizer, a gente compartilha dos mesmos valores, dos mesmos princípios, a gente compartilha da mesma fé, e eu trouxe ele para esse início, e eu gostaria muito, Ronaldo, que para começar, você resumisse um pouco sua história de vida, tudo que você passou, como é a formação da sua família, até chegar nesse dia de hoje. Então, meu nome é Ronaldo, sou casado com a Luciana, tenho 20 anos de casado com a Luciana, onde nós tivemos 3 filhos, onde o caçulinha nosso já nos precede no céu, faleceu no dia 25 de dezembro de 2012, devido a uma falência múltipla de órgãos. Tenho uma filha que agora com 23 anos, um filho com 14, e sou filho de motorista de ônibus. Meu pai é aposentado, motorista de ônibus, a minha mãe aposentada como doméstica, faxineira, e a minha trajetória de vida é o seguinte: eu sempre busquei, sempre acreditei em buscar algo bom para mim, para minha família, com o exemplo do meu pai. Apesar do meu pai e da minha mãe serem bem humildes, mas muita coisa do que eles fizeram, muita coisa do que eles me passaram, eu vejo assim que é primordial e indispensável nos dias de hoje. Inclusive, eu uso isso para a criação dos meus filhos, né? A questão dos valores, por exemplo, né, do caráter. Caráter é algo que eu prezo muito pelo caráter. E com todas as dificuldades que eu tive, procurei sempre estar me formando. Tenho várias formações aí. Dentro da educação, sou formado como professor de artes, sou formado como pedagogo, também sou professor de maker. Aí tem uma infinidade de cursos voltados para a educação. Uma das formações principais que eu tenho na educação é a questão da inserção dos valores na educação, que é um curso que eu fiz em São Paulo pelo Sistema Objetivo, né, vencido, e é um dos cursos. Além de outros tantos na educação, mas também sou formado ainda como ajustador mecânico industrial, desenho técnico mecânico, sou segurança patrimonial formado e reconhecido pela Polícia Federal, sou formado também eu tenho um curso de reestruturamento postural, como massagista Seidai. Enfim, a minha vida foi buscar estudo, estudar, me formar, porque eu acredito que a formação humana, ela é baseada na busca, no caráter, na formação. Bora lá. Você é doido, rapaz. Se eu fosse pegar papel e caneta para começar a anotar com a quantidade de informação que tem o homem aqui, ia ter que escrever um pergaminho. Né? Para quem está me seguindo, não segue o professor Ronaldo, segue lá. Ele, como ele falou, trabalhou por anos dentro de Capela do Alto, né? Como professor, se não me engano, você me contou, acho que atuou também na administração. Hoje, ele é proprietário da Escola Objetivo, certo? Você tem uma Escola Objetivo em Capela, o Ronaldo é o proprietário. E tem alguma coisa na sua infância que trouxe essa vocação, vamos dizer assim, para ser dono de escola, para passar do nível de ser professor, empreender na educação ou não? Sim, tem. Na verdade, eu descobri que eu
essas formações que eu falei foram tudo antes, foi antes da educação. As formações minhas foram sempre antes da educação. Me formei como segurança patrimonial, desenho técnico mecânico, sempre formei. Foi na formação de desenho técnico mecânico que eu tive o desejo de estudar para trabalhar no Senai. Eu queria trabalhar no Senai, para dar aula. Para isso eu precisei fazer estágio. Quando eu fui fazer estágio, fazer os estágios para poder ser professor, eu entrei na escola pela primeira vez e comecei a trabalhar com as crianças, com os jovens. E eu tenho uma coisa comigo desde sempre, que é o seguinte: eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei. Tudo que eu sei, eu procuro passar para as pessoas. Tudo aquilo que eu conheço, eu acho fantástico você não ficar guardando para mim. Eu sempre quis passar. E quando eu entrei numa escola pela primeira vez, eu comecei a descobrir que aquilo era o caminho para me seguir. Aquilo seria, de fato, algo do que eu estava procurando por alguns anos. E aí foi onde eu comecei a estudar. Fiz a faculdade de artes, na sequência do desenho técnico-mecânico eu fui para artes, falei achei que o meu caminho era artes, e me redescobri dentro do caminho da arte. Depois eu fiz o curso de pedagogia, para poder atender a demanda porque a minha ideia era trabalhar desde o pequenininho até o mais velho, até o ensino médio. E foi aí que eu comecei a trilhar o caminho de professor. Então, sempre desde, como você respondeu a sua pergunta, Ana, mais incisamente, desde criança sempre gostei de ensinar. Tudo aquilo que eu sabia, eu gostava de passar para meus colegas. E era uma coisa assim que sempre foi de mim, entendeu? E aí, trabalhei aqui na prefeitura de Capela do Alto, trabalhei 10 anos como professor de artes. E para mim foi uma satisfação muito grande. Isso em sala de aula. Fora de sala de aula, daí eu fiz parte, né, foi como um dos conselheiros da merenda escolar, eu fiz parte do desdobramento das 20 metas do MEC e também fui auditor para a escolha de licitação do material didático pedagógico, né? Então, mas tudo isso chegou e se iniciou lá atrás, lá com essa vontade, com esse desejo de ensinar, que até hoje eu tenho. Então, o que é muito interessante, eu gosto muito dessa frase, que é o seguinte: fala que quem ensina, na verdade, aprende duas vezes. Então, toda vez que você está repassando um conhecimento seu, com certeza você está reaprendendo novamente. Você deve estar vendo, às vezes, de outra forma, aquilo que você já viu. E uma coisa que eu gostaria de falar, já que a gente entrou nesse gancho de escola, que a gente entrou que você é proprietário de escola e tudo mais, é a questão. A escola hoje em dia, parece que, falando em família, escola, não tem como não falar de um sem falar do outro, porque família lembra filhos, filhos lembra escola, e a escola faz parte da formação do ser humano, faz parte da formação do homem e da mulher, enfim. O que eu tenho visto muito, a gente vê muito na sociedade, que os pais, eles largam os filhos na escola, acreditando que a escola tem a responsabilidade de educar seus filhos. Então, eles largam lá e acreditam que a criança vai voltar educada. Eu já vejo de outra forma, sei que já conversamos isso, ou de outras vezes, eu sei que o Ronaldo compartilha dessa ideia. Eu sempre até brinco: escola é lugar de aprender matéria. Quem educa, ensina valores e princípios, são pai e mãe. Quando a gente vê, principalmente no ensino público, infelizmente, a gente vê vários casos. Capela do Alto ainda é pouco, a cidade pequena, mas você liga a televisão, é aluno que bateu em professor, ofendeu e tudo mais. No fundo, para mim, ele só está reproduzindo um comportamento que na casa dele é normal. E daí o pai, ao invés de ir lá hoje a criança agora, ele cobra do professor. O que você pensa nessa questão? Essa pergunta nem está aqui, mas eu gostei, já que você empreende. O que você pensa na questão da formação da pessoa em si? Não só na profissionalização, no ensino e tudo mais, mas na formação da pessoa. Você acredita que a escola tem esse dever ou tem essa
essa pequena participação, essa contribuição, ou ter que deve tudo o que você como dono, proprietário, né, experiente na educação, pensa sobre isso? Olha, Jair, é o seguinte, eu costumo falar, né, com as pessoas que me dão abertura, que a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre isso, o seguinte: a educação é direito e dever da família. É direito e dever. A escola, ela vai transmitir conhecimento científico, vai preparar para um futuro, uma formação profissional. A escola vai auxiliar no futuro profissional daquela criança, né? Criança, jovem, adolescente, enfim. É importantíssimo, sim, a integração entre família e escola. Por quê? Porque o pai e a mãe tem que estar, o pai, a mãe, a família, de um modo geral, ela tem que estar ciente do que está sendo transmitido, ela tem que estar atenta ao que está sendo transmitido. Como você falou, Capela do Alto ainda é uma cidade pequena, uma cidade que não desperta grandes alarmes, vamos dizer assim, mas é de extrema importância a família estar junto, acompanhar o que a criança está aprendendo, acompanhar o que a criança, o que ela está sendo, como ela está sendo conduzida na escola. Ou seja, a escola e a família têm que estar em sintonia, para que ambas cada um faça o seu papel. A escola vai fazer o papel de escola, a família de família, mas os dois lados visando uma única finalidade: o futuro daquela criança. E não delegar, delegar, por exemplo, o futuro vamos dizer assim, terceirizar a educação das crianças. Isso eu não concordo, eu acho que não faz bem para ninguém, essa terceirização. Você não sabe, muitas vezes, quem é o professor que está lá dentro. Às vezes conhece a pessoa e tal, mas você não sabe para quem que você está entregando seu filho. Você está entregando seus filhos, vamos dizer, o seu bem mais valioso, na mão de pessoas pela qual você não conhece. Então, se você simplesmente delegar, você não sabe o que vai estar acontecendo. Você tem que acompanhar, a família tem a obrigação de acompanhar, e não simplesmente falar, ó, como você falou, né, infelizmente tem acontecido, famílias que chegam lá, entrega a criança lá e fala, quero saber que hora, deixa e que hora eu vou buscar só. Não é por aí. Então eu penso que dessa forma, que a escola e a família, cada um tem o seu papel, ambas com a mesma finalidade: o futuro da criança. E o que é interessante, né, em toda essa analogia que a gente está fazendo, a questão da terceirização, eu falo muito no Instagram, principalmente por conta de homens fracos. Eu sempre falo, a gente está vivendo uma geração de homens fracos. E você ser pai é uma missão, você ser pai, você ser mãe, enfim, é uma missão muito... Eu gosto de falar, pode ser difícil, sim. É uma missão difícil. Ela traz muitas alegrias, muitas felicidades, porém é difícil. E você, essa questão de ser difícil, você tem que impor limites, você tem que impor horários, às vezes. Pai não foi feito para ser legal, a verdade é essa. Pai e mãe não foi feito para ser legal, foi feito para ser pai e mãe. E quando eles jogam a criança para a escola, a grande massa acha que é isso. Se eu pagar um bom ensino para o meu filho vai se tornar, como posso dizer, maravilhoso, fantástico, bem-sucedido e tudo mais. E, na verdade, a gente está vendo na sociedade muita gente inteligente, muita gente que teria tudo para somar, para ser uma grande pessoa, e, no fundo, é um tremendo de um fila da puta, porque não tem valores. Essa que é a questão, porque a escola não está lá para passar valores, ela está para formar. Lógico, forma o ser humano, mas primeiro, como você falou, ensina ciências e tudo mais. Ela não está lá para fazer essa função de pai e mãe. E eu acredito que falta um pouco, sabe, dar uma chamada nos pais, voltar um pouquinho mais às origens, pensando em família. Primeiro a gente educa aqui, até porque a criança, para ir para uma escola, ela precisa de uma mentalidade, uma espiritualidade bem forte. Como você falou, ela vai ser entregue. A gente não sabe quem são os professores, a gente não sabe quem são os colegas. E a criançada, e não adianta, a gente estava conversando antes de iniciar, o jovem influenciado, a criança é muito fácil de você influenciar.
E a gente começa a ver dentro das escolas, na verdade, não forma ninguém, se forma só uma grande militância, e os pais acreditam que estão dando uma boa educação para seus filhos, quando na verdade a gente está formando um bando de militantes, independente de qual movimento seja que aquela escola prega, e os pais futuramente passam anos, aí nossa, onde que eu fui que eu errei? Na verdade, você errou lá na base. Errou sempre, errou, né? E assim, Jorge, eu vou citar um exemplo aqui. Lógico, né? Eu sei que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sempre procurei e eu vi que essa questão de você ser firme, como você falou, vale a pena. Vou dar um exemplo aqui. A minha filha já na faculdade, no 3º ano da faculdade, aí a minha filha mora fora do país, inclusive, e ela falou assim, ia ter uma festa lá na faculdade lá, e aí ela não quis ir. Ela não quis ir, aí as meninas falaram, então vamos fazer alguma coisa ali pra gente comer, vamos. E aí as meninas conversando lá entre elas, chegaram em dado momento, aí a minha filha ficou meio assim, falou assim, olha gente, eu não sei se eu devo fazer isso, eu vou perguntar pra minha mãe. Aí uma das meninas perguntou pra minha filha assim, nossa, mas isso daí não tem nada a ver, pode fazer, a sua mãe não é sua amiga? Não é, você não tem aquela papo com a sua mãe? Isso aí é de boa. Aí a minha filha respondeu assim para a colega dela, a minha mãe não é minha amiga, minha mãe é minha mãe. Sabe, e isso, sabe, lógico, né? Quando ela contou isso pra gente, a gente vê que vale a pena ainda você, que não tem nada de careta, você falar não pro filho. Fala não, tem que falar não a hora que tiver que falar não, falar o sim a hora que tiver que falar o sim, e como você falou, infelizmente está afrouxando, as coisas estão afrouxando. E eu nem falaria, Jorginho, eu usaria um outro termo, né, para a questão, né, da militância. Eu usaria o termo doutrinação. Tem um que bem diferente aí, mas por quê? Porque tem muitas pessoas que estão doutrinando, algumas sabendo o que estão fazendo com as crianças, mas muitos fazem por nem saber o que estão fazendo. Então, como você falou, há uma confusão muito grande aí. Se você for falar militância, às vezes tem a militância boa, a militância ruim, a palavra militância em si não é ruim, mas depende do lado pelo qual se entende. Então, eu acredito que a questão da doutrinação aí de ideologias é que é o mais pesado e o mais perigoso, que infelizmente é o que está acontecendo, assim, escancaradamente está acontecendo hoje na nossa sociedade, infelizmente. E como você falou, né, a formação do ser humano. Tá certo, a formação do ser humano precisa do pai, da mãe e da escola, mas que ambos vão falar a mesma língua. Ambos queiram o mesmo objetivo. Não como você falou aí, né? Você tá certo no que você falou. Jogar lá para a escola fazer tudo. Você não sabe nem para que você tá colocando. Você não sabe para quem você tá delegando. É impossível você saber. Ainda quando tá pequenininho lá, que só tem uma professora, que tá no 5º ano, que tem 2, 3, mas e quando vai no 6º ano, que tem vários professores, no 7º, 8º, daí depois ensino médio. Aí o negócio descamba, né? Então, se você sempre está terceirizando a educação, o direito e dever que é da família a outras pessoas, o negócio tende sempre a estar complicando cada vez mais mesmo. Tem uma coisa que eu fico puto, mas eu fico puto, cara. Tenho vontade de surrar. É quando eu escuto o camarada falar assim, ai, eu vou ser o melhor amigo do meu filho. Não, cara, você não é amigo do seu filho, cara. Você é pai do seu filho. Até porque se o seu filho fizer uma puta de uma cagada e ele cortar pro amigo, não tem consequência. O amigo vai apoiar. Certo? Você, o melhor amigo do seu filho, é ele que vai apresentar droga pro seu filho, é ele que vai apresentar bebida. Então você é o melhor amigo do seu filho. Não faz sentido, cara. É uma loucura assim, sem fim. E pegando esse gancho, uma das maiores crises hoje que eu vejo na nossa sociedade é a falta de paternidade. A gente vive uma sociedade sem paternidade. Porque, querendo ou não, o pai é aquele que dá limite, pai é aquele que impõe algumas regras, igual você falou, seja azedo, seja salgado. Não, o pai é aquele que dá limite, que impõe regras. O pai também é aquele que protege.
tem aquele que dá o carinho, que dá confiança para o filho. E o que é muito interessante é que quando você cria essa morte da paternidade, de todo jeito, você pode ver que a sociedade tenta desconstruir o homem, tá certo? Desconstrói a paternidade, você faz um homenzinho fraco, porque o homem fraco não é capaz de se casar, formar uma família e ser pai. Então você constrói um homenzinho fraco e você destrói a paternidade. E logo já nos lembra, a paternidade nos lembra a paternidade com Deus. Então você se revolta com Deus, trazendo a convivência que você teve com seu pai. Aí é o macho escroto, meu pai era isso, era aquilo, era autoritário, e daí você acha que Deus é um Deus vingador, e blá. Então você mata a criança em dois lados. Você mata ela na fé espiritual e você daí mata ela acreditando que o homem é isso, que é aquilo, que o meu pai é aquilo, e você se revolta com o pai. Logo você não quer ser igual ao seu pai, você faz tudo ao contrário. Tem muito jovem que faz tudo ao contrário do pai por conta dessa revolta, desse movimento que se existe, e isso tem muito dentro da escola, principalmente dentro das faculdades que eu vejo, né? Quando a pessoa já está mais adulto, mas muito se passa pela base. Sendo assim, minada. As universidades, infelizmente, no nosso país foram sendo minadas, elas foram sendo colocadas propositalmente para má formação do ser, ou seja, para criar uma massa dominada. Não, exatamente. E a gente vê que o movimento, principalmente dentro das faculdades, né? A gente vê cada movimento maluco, né? E a gente vê movimentos como liberação das drogas. Quando a gente fala liberação das drogas, principalmente dentro das faculdades, todo mundo, não, tem que liberar mesmo e tal. Eu gostaria só de um dia para encontrar uma mãe, só uma mãe. E eu encontrasse uma mãe que chegasse para mim e falasse, tô feliz, meu filho é usuário de droga, tá maravilhoso, ainda bem que liberou. Cara, eu vou falar, não, beleza, corta tudo que eu penso contra, entendeu? Aí a gente, dentro das faculdades, aí eles criam um movimento que diz que o jovem de 16 anos eles apoiam, não podem trabalhar. O jovem de 16 anos pode ser preso, mas o jovem de 16 anos ele tem direito de, agora, você não descriminalizou a maconha, mas você pode portar a maconha. Olha que maravilhoso, certo? É uma loucura, uma contradição. Não é liberado, mas você pode portar. Você não pode cometer um crime, se cometer você não vai preso. E dentro da faculdade existe um dos movimentos mais malucos, que é o Meu Corpo, Minhas Regras, que vem muito pelo feminismo, uma loucura, enfim, não vou entrar muito em detalhes, senão vai longe. Um jovem de 16 anos não pode ser preso, porém uma menina de 16 anos, se engravidar, ela tem o direito de se tornar uma assassina. Meu corpo, minhas regras. Aí a gente vive na era da informação. Aí se você falar para mim que uma pessoa que está lá dentro de uma faculdade não tem informação de como faz para engravidar, tá de sacanagem, quer transar e quer ganhar o quê? A televisão de plasma, não vai rolar. Mas muito se passa, a gente volta de novo lá na base. Qual foi a base que esse adolescente, para chegar lá na faculdade, teve? Com certeza ele teve uma base fraca, uma família fraca, teve a visão de um pai totalmente conturbado, teve a visão da mãe também totalmente conturbada. E nas faculdades, na verdade, não é a liberdade que existe. O que existe é libertinagem. É libertinagem. Você pode tudo. Você pode tudo, e se você achar que tudo que acontece lá não lhe serve, você tá errado, você é autoritário, e a puta que pariu, enfim. Mas muito se passa pela base. Tem um estudo do Padre Paulo Ricardo, eu gosto muito. Ele pega, por exemplo, a segunda Revolução Francesa, que ele fala, a Revolução Industrial, na verdade não era a Revolução Francesa. Revolução Industrial. Aí ele fala que é o seguinte, existia a família, e naquela época era muito artesão. Então, o cara tinha a florestinha no quintal da casa, ele ia lá, derrubava uma árvore, no mês se transformava numa mesa como essa. E o menino, ele começava a ficar com o pai por muito tempo. Não havia escola, pouca escola e tudo mais. Então ele começava, o pai passava os valores para ele, essa que é a questão. Então ele começava a ver o valor de trabalho, o quanto a vida também não é só alegria, não é só farra, você tem o dever, passava a função da família, o camarada, o jovem começava a ver o pai sai de casa, trabalha, volta, a mãe tá lá, cuida dele, tudo mais. Então ele crescia com esses valores e a formação dele ele estava muito mais preparado para encarar o mundo depois. Veio a Revolução Industrial, primeiro foram os homens, a gente está falando de indústria, né? Em 1910, 1930, Caldeirão Quente, os homens morriam. Aí o camarada começou a ver, aquela criança começou a ver o quê? Meu pai sai cansado e volta morto de noite. Ele sai cansado e volta morto, eu não vejo mais ele. Se o pai com a mãe davam um atrito, ele começava a ver o pai
pela visão da mãe. Uma visão da mãe. E hoje em dia, exatamente, a gente está colhendo esses frutos. As meninas foram criadas na pancada, no cacete. Então a mulher nada é forte, elas são empoderadas, elas vão pro mundo, elas vão pro pau. E a gente vê uma cambada de homem, porque o homem que fica muito com a mãe, ele nem se torna homossexual, passa longe disso. Ele vira um eterno menino. Ele não cresce. Então a gente vê uma quantidade de homens com 28, 30 anos que moram com o pai de pet, fuma pendrive, usa coca, aquela coisa toda, né? E todos têm direito a todos, é umas palhaçadas sem fim. Aí que eu falo, quando você começa a destruir a família, você começa a matar a sociedade. E quando essa criança chega na escola, como você falou, você não sabe quem é que está lá esperando essa criança, e querendo ou não, o professor, você como professor, você sabe disso, o professor, ele é um grande líder. O professor, ele é um grande líder, ele é um líder dentro de sala de aula, ele é um líder dentro da escola, e para aquelas crianças, querendo ou não, uma criança que chega e vê um professor, ele vê como líder, e aquilo que o professor fala se torna verdade para ele. E quando a fase é fraca, dependendo do que o professor falar, vai se tornar verdade para ele. Jorge, para quem está assistindo, né, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, não entenda o que acabar falando, o que o Ronaldo falou, daí o Jorginho falou outra coisa. É o seguinte, na mesma base, mesma fonte que você citou do Padre Paulo, foi onde eu estudei que os valores são a mãe, e foi o que eu falei, né? Aí você falou que os valores é o pai, só porque quem está assistindo entenda. Eu falei na mesma fonte, até 7 anos de idade, os valores iniciais quem transmite é a mãe. Aí para frente é tudo responsabilidade do pai. Exatamente. Então até 6, por quê? Porque a criança também nem tem força física de fazer um trabalho. Até 6, 7 anos. Então nem tem, mas a partir daí, que inclusive, existe uma questão aí um pouco mais religiosa, que a criança entra na idade da razão, isso depois foi estudado cientificamente, mas a igreja, desde sempre, a igreja católica, desde sempre soube disso, que até 6, 7 anos de idade, a criança incute os valores principais, e depois que ela entra na idade da razão, a partir dos 8 anos de idade, aí ela começa a ter os valores de responsabilidade, porque o pai que vai transmitir aquilo na questão do fazer, do agir, do que é certo, do que é errado, que ela já tem consciência, né? Então, para que não haja, para quem nos assiste, não entenda mal, então que a fonte é a mesma, né? Foi a mesma lugar, né? Então, e aí que você falou, né? E é o seguinte, hoje, como você falou, né? Hoje a questão é a seguinte. Hoje o filho está lá em casa, os pais, alguém precisa ir no mercado. Os pais e a mãe vai fazer compra no mercado. Precisa fazer aquele alimento. O pai e a mãe vai fazer aquele alimento. O pai e a mãe vai colocar na mesa. O pai e a mãe vai chamar. A criança vai lá, vai vir, vai comer, vai voltar para o celular. Muitas vezes. Precisa fazer alguma coisa, comprar alguma coisa. A criança hoje em dia está sendo poupada de tudo. Tudo os pais fazem por eles. Que aí que vai crescendo assim, como você falou, vai crescer um eterno menino. Um homem que era para tomar frente das coisas, um homem que era para tomar decisões. Não, todo mundo está tomando a decisão por ele. Só que quando é o problema? Que ele olha todo mundo fazendo para ele, ele cresce nesse ambiente, todo mundo fazendo para ele dentro da casa, fora da casa, ele vai achar que todo mundo tem obrigação de fazer por ele também. Todo mundo é obrigado a fazer, buscar, ele não vai querer fazer. Por quê? Porque ele foi criado assim, como você falou, né, usar a sua palavra, as coisas vão se afrouxando, ele vai olhar para uma pessoa e vai achar que a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo, porque ele foi ensinado assim. Foi assim que ele recebeu como educação. E isso é educação. Não o que a escola ensina, que é o transmitir o conhecimento científico. Sim. Por exemplo, a criancinha que está lá aprendendo o que é A, aprendendo o que é a letra B, a letra E, o número 1, o número 2, isso é questão científica.
Isso não tem nada a ver com educação. Então, a escola transmite vai tendo uma evolução no estudo, no conhecimento científico, para que essa pessoa esteja condição de ter uma formação profissional. Chegar numa faculdade preparada. E não todo mundo fazendo por ela. Criança, você imagina, a criança tudo que é na mão, você acha que ela vai se esforçar para estudar? Não vai, não adianta. E uma coisa que eu aprendi, tenho quase 20 anos de sala de aula. Tá faltando pouco aí para completar meus 20 anos de sala de aula. Uma coisa que eu aprendi na prática. E ao longo a gente não consegue ensinar quem não quer aprender. Não adianta. Sim. E se a criança não tem esse interesse, não adianta. Você pode fazer o que for, você pode virar do avesso, que você não vai. Agora, o grande desafio está sendo onde? Como despertar esse interesse? Como apresentar para esse jovem que é importante ele estudar, para essa criança que é importante, porque para ele não é importante estudar, ele tem tudo na mão, tudo que ele quer está na mão. Muito fácil. Por exemplo, estudar, ele não vai estudar, tudo que ele quer está na internet. Aí a gente está vendo a qualidade dos profissionais que a gente tem visto aí. Eu tive, infelizmente, acho que não foi só comigo, mas um episódio muito ruim na minha vida foi uma vez que eu levei o meu filho, estava com febre alta, uma febre muito alta, tava até molinho, na época ele estava com 3 anos, ia fazer 3 anos. Cheguei lá, a médica mal olhou na cara dele, parecia que estava pior do que o meu menino, mal olhou na cara dele e já foi receitando um remédio à torta direito, parecendo que ela nem olhou para a cara dele. Foi feita a triagem, ela nem olhou a triagem do menino. Ela simplesmente, ou seja, a qualidade dos profissionais que a gente vai ter daqui para frente, tendo essa formação, vai ser preocupante. Você imagine daqui, se assim, aqui, nós falando aqui nesse pessoal agora, você imagine daqui uns 10, 15 anos aí para frente, se ficar assim. Então é importantíssimo que as famílias se atentem aos cuidados das crianças. E principalmente aquilo que eu volto a falar. Falar a mesma linguagem que a escola, ficar atento, o que está acontecendo na escola, o que está aprendendo, o que não está aprendendo. Lição de casa é importantíssimo. Por quê, querido? O que se vai uma lição de casa? Para atrair, exatamente para isso, para que a família possa apoiar a criança no que ela está aprendendo. A criança tem atividade de casa que só é feita, pelo menos pelo sistema que a gente trabalha na escola, o sistema de ensino que a gente está trabalhando, tem atividade de casa que é proposital ir para casa, porque só o pai e a mãe vai resolver. Só o pai e a mãe vai conseguir, por exemplo, o significado da letra do nome. A sua letra, qual que é o seu nome? O meu nome é Paulo, por exemplo. Por que seu pai e sua mãe colocou o seu nome? No meu caso, ele fala do meu filho. Meu filho chama porque é Paulo. Nós fizemos questão de colocar o nome do meu filho de Paulo por conta da questão do Paulo de Tarso. Paulo da Bíblia. Sim. E ele é encantado. E o meu filho sabe a história inteirinha. Hoje ele tem 14 anos, mas se você perguntar para ele, ele sabe inteirinha a história de Paulo de Tarso. Ele sabe desde que era de Saulo, enfim. Vai para casa algumas atividades. Eu estou citando assim, um exemplo assim, aleatório, para que fique claro para quem vai nos assistir, que é importantíssimo a família acompanhar tudo que a criança está aprendendo, que a criança está desenvolvendo, inclusive se há uma dificuldade. Se há uma dificuldade, a escola vai apresentar para quem? Pro pai. Pro pai, pra mãe, não tem jeito. Não tem como, é pro pai, mas se o pai e a mãe não querem nem saber, aí vai se estender aquele problema. Sim. Você está entendendo? E eu vi isso na escola pública já, infelizmente, crianças que foram detectadas com algum tipo de dificuldade e foi procurado a família não quis nem saber. E aí só foi se dar conta do tamanho do problema
Quando a criança estava com 15 anos, aí, infelizmente, não havia muito o que fazer. Aí 14, então, por quê? Porque foi não querendo saber, não queria nem saber, infelizmente. na verdade, dá para arrumar depois de grande? Dá, mas dá mais trabalho. Isso que você falou a respeito da formação, eu vejo muito pela minha experiência de vida. A minha mãe nunca trabalhou fora, graças a Deus. Então, pelo menos até os meus 12 anos, né? Quem fez total minha formação era minha mãe. Meu pai fazia CEASA, acordava de barulho, faz. Eu até falo para minha filha mais velha. Eu tive muita convivência com meu pai a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele. Quando eu comecei a ir por CEASA e tudo mais, aí eu tive muita convivência com meu pai. Porque daí a gente passava praticamente a semana inteira, 24 horas junto. Mas até então, a minha formação era feita pela minha mãe. E o que é muito interessante é que, graças a Deus, meu pai e minha mãe são duas pessoas que sempre caminharam juntas na espiritualidade, na religião, na fé e tudo mais. Então, eu nunca vi a minha mãe, por exemplo, falando mal do meu pai. Lógico que eles tinham desentendimento, ninguém é casal perfeito. Então, quando meu pai chegava em casa do serviço e tudo mais, eu vi o pai pelo super-herói, entendeu? A mãe era a rainha da casa, que ela era tratada como tal, e o pai era o super-herói. Era aquela visão do homem forte e tudo mais, também já é aquela coisa, né? Na hora que seu pai chegasse, você acerta com ele. Você já treina. Eu sou do tempo, meu pai olhava pra mim até por isso, meu pai, a gente dava espaço do Fred aqui, o Fredinho conheceu meu pai. Meu pai, quando ele fica bravo, some o preto do olho dele, ele fica tudo branco. Ele parece desenho que espangar. Aí ele olha com o olho branco, assim, quando era criança. Lá em casa a gente conversa. Meu, já dava desespero. Eu tô falando que de espancar a criança, bater, nem nada. Tô falando da correção e da firmeza. E essa questão que você falou da atividade, hoje mesmo eu tava saindo de casa com meu filho do meio, né, o Romeu, ele estuda agora no Objetivo, entrou no Objetivo semana passada. Ele tava lá com a mãe dele pintando a letra do nome dele. Daí a Clara até falou, ó, quem vai gravar a história do nome dele é você, porque eu não gosto de câmera. Você é quem vai gravar e você que vai explicar pra ele. Ele tava lá pintando de verde, que é a grama, pintando de preto a bola, não sei o que, ia fazer de campo de futebol, que é a paixão dele. Mas é o que você falou, é a formação da base. E aproveitando o gancho, o Ronaldo, que sempre lutou pela educação, sempre gostou. Na verdade, a educação para você é mais do que é um propósito de vida, né? De fato, é um propósito de vida. Ele se apresentou para você como, né, como você falou, curiosidade, foi gostando, gostava de repassar o ensino, e no fim acabou virando um propósito. Hoje você vê a educação assim como um propósito de vida, uma forma de ajudar, contribuir para a sociedade através da educação. Sim, Jorge. Inclusive, a gente enfrenta uma grande dificuldade nesse quesito, porque eu não vou falar que é culpa de fulano, ciclano, não é. Mas essa questão do propósito da escola, trabalhar enquanto escola, e isso a gente leva muito a sério. Escola é escola. Sexualidade, política e religião é dentro da casa, não se trata dentro da escola. Ah, mas tem lá questões em história, por exemplo. A gente vai falar o que foi na história. A gente não vai querer incutir na criança o que eu acredito. Isso não é direito dele, a escola não tem nem que tentar pensar um negócio desse. Política. Tem os capítulos de política no sistema da apostilado? Tem. Mas o que foi na história? Agora, não temos que ficar levantando bandeira desse ou daquele, não. A criança tem que aprender o que aconteceu. Sim. Não querer eu fazer, ela querer acreditar no que eu quero, não. Agora, uma coisa que eu quero voltar numa fala sua, que você falou que até os 12 anos você ficou com a mãe, você via que chegava o pai cumpria com a questão de como pai. Você pensa, é o seguinte, eu fico às vezes pensando assim, se chega um pai, chega do serviço e começa lá a brigar com a mãe, e vira aquele furdunço, e é briga, é desentendimento, o pai vai, aí às vezes a criança chora porque ficou com medo daquela briga, aí o pai ainda bate na criança, ou a mãe bate na criança, e a criança cresce com aquilo. Eu pergunto, você acha que a criança vai querer ter uma família? Não. Por quê? Porque ela está crescendo. O que é família? Pai, mãe e criança.
ela é a criança da vez. Ela vê aquela brigaiada, aquela encrenca. Logo, e ainda muitas das piadinhas acontece o seguinte, sobre casamento, né? Que casamento é ruim, que casamento é ruim, que casamento não presta, que não sei o quê, é bom não casar. Por exemplo, tem gente que fala assim, viu, se casamento fosse igual carteira de habilitação, ninguém nunca renovava. Que aí a criança já vê aquela brigaiada dentro de casa. Você acha que a criança vai olhar para aquele modelo de família que ela tem dentro da casa dela? Você acha que ela vai querer formar uma família? Não for. Então, não vai querer formar uma família. Por quê? Porque aquilo que ela está vendo como família, agora eu tenho certeza. Olha só o lado positivo disso. Você viu, o seu pai chegou e tratou sua mãe sempre muito bem. E eu também fui assim. Eu, graças a Deus, meu pai sempre tratou minha mãe muito bem, com todo o respeito. Lógico que a gente via lá o desentendimento dele, mas era raro. Eu raramente lembro do meu pai com a minha mãe não concordando com as coisas. Porque eu sei, hoje eu entendo que eles faziam, mas não na nossa frente. Sim. E eu amo a minha família hoje. Eu amo a minha família. Eu e a minha esposa, nós tivemos 3 filhos. A Luciana teve um problema nas trompas lá e agora ela não pode mais, se dependesse de nós. Eu gostaria de ter uma família bem grande, bem numerosa, com muitos filhos. Por quê? Porque o exemplo de família que eu tenho é esse, que família é uma coisa boa, é algo bom. A família tem que ser pai, mãe e filhos. Então eu vejo assim, que se a família não tá legal, como que você vai... Que a criança, que modelo de família que a criança tem, ela não vai querer ter. Não vai querer ter. E uma questão que tem que tomar, eu sempre falo, né? Principalmente no Instagram, eu falo muito com os homens. O homem, na verdade, ele tem uma questão na cabeça dele de merecimento muito alta. A gente, como homem, a gente sabe disso. O homem acredita que ele merece muito. E tanto quanto ele acha, por exemplo, se você tem um dia muito difícil, que você foi fantástico no serviço, aí você, hoje eu mereço. Ou quando seu dia foi muito ruim, você também pensa, putz, eu também mereço para desestressar. E o homem sempre recorre para algumas coisas. Tela, comida boa, bebida, sexo e droga. E infelizmente é o que tem acontecido. Os pais passam por um dia difícil, o pai passa um dia difícil, enfim, ou acha que foi um fantástico dia, aí ele passa primeiro no bar, aí ele chega na casa, ele quer comida boa, ele quer sexo, não tem, vai pra pornografia, infelizmente é isso que vai passando para as crianças e passa para a escola. Mas entrando já num gancho um pouco político, o Ronaldo hoje é candidato, certo? Candidato a vereador, está concorrendo nesse pleito eleitoral em Capela do Alto. Eu gostaria que você falasse um pouco se você pretende lutar principalmente pela educação, caso seja eleito. Como foi que aconteceu para você chegar até essa questão, não, eu vou me candidatar, eu tenho esse propósito, até porque ser político não é pensar no bem próprio, é pensar no bem dos outros. E a gente está vendo o contrário, todo mundo quer ser político para se favorecer, para favorecer um grupinho, para favorecer esse ou aquele. E o político a gente sabe que, até falando, pensar um pouco em caridade, como cristão, Sim. Cristo sempre falou da caridade. A política, ela é um meio, sim, de fazer caridade. Embora todo mundo tenha um olhar ruim sobre política. Você olha, nossa, política é um lugar sujo, eu não quero nem meter, eu não quero nunca. E a gente sabe que quem está na cabeça, eles querem exatamente que as pessoas boas pensem nisso, que política é ruim, assim você afasta os bons e os ruins continuam mandando. E a gente acaba vendo essa massa de manobra, o povo acaba sendo massa de manobra. Gostaria que você comentasse um pouco como foi sua trajetória até chegar a ser candidato. E se eleito, o que você pensa para a educação, principalmente, porque com certeza é uma bandeira que você vai levantar, e também pensando em família. Hoje em dia a família ela é totalmente esquecida pelas nossas políticas públicas. Existe lei para tudo, para cachorro, para árvore, para idoso, tudo mais, ninguém respeita, mas para a família, pensando em formação familiar, em base, estrutura, emprego, ensino, a gente não vê nada. A gente só vê a militância, que foi tudo isso que a gente falou até agora. Consegue passar um pouco para a gente, Ronaldo? Sim, então eu vou começar, como você questionou, da trajetória para chegar até a candidatura, como você falou.
Eu desde 2013, eu tenho trabalhado com algumas pessoas que têm buscado proporcionar o bem comum. E a gente, querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não gostando, todos nós somos influenciados pela política. Sim, sem dúvida. Não tem como. E eu conheci esse pessoal, comecei a trabalhar com eles, tive um envolvimento com a política, mas eu nunca quis o meu nome para candidatura, nada. Eu sempre quis trabalhar, ajudar quem já estava. E um dia eu estava em casa, não estava contente com a questão política. Eu estava em casa, eu estava na verdade, bem irritado. Na verdade, eu estava bem irritado com a questão Estava bem irritado com essa questão política. Não concordando, não aceitando. E, de repente, o meu filho passou na minha frente, assim, com 13 anos, isso ano passado. Meu filho passou na minha frente e eu lá irritado, eu pensei da seguinte forma. Puxa vida, eu aqui irritado, me denominando uma pessoa de bem, não concordando, mas o que eu estou fazendo, de fato, para deixar algo de bom para esse menino? Sim. O que eu estou fazendo? E eu não estou de braço cruzado, resmungando, não estou fazendo nada de bom. É muito revoltado pela internet, né? Todo mundo. A turma brinca, tem os comunistas do iPhone, também tem a galera revoltada no celular, né? A turma vai pra internet se você aqui lê a política, eles falam, não, beleza, mas eu tenho direito, né? A gente também comenta isso. Eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, eu tenho direito disso tudo, beleza. E os seus deveres, tá fazendo? Já foi cobrado de alguém? Se perguntar hoje, sabe pra quem votou pra deputado? A maioria não sabe, nem lembra, mas 99% não sabe. Não sabe pra quem votou pra senador? Não sabe. Então você não consegue nem cobrar o cara, mas você tá lá na internet, é o que falou. E aí você revolta, mas não foi nada. Então, e aí eu me vi de braço cruzado. O que eu fiz? Resolvi, vamos dizer assim, cruzar o braço, falei, não, vamos fazer alguma coisa então. O que eu fiz? Entrei em contato, né, com esse pessoal e esse pessoal veio me apoiar. Nós montamos na cidade de Capela do Alto, eu busquei pessoas de bem, pessoas idôneas. Eu gosto muito dessa palavra porque essa palavra resume bem a questão do caráter, a questão da pessoa em si. E aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, chamar, levantar essa questão. Gente, nós de bem, pessoas de bem, não podem ficar de braço cruzado. A gente não pode ficar aí murmurando sem fazer nada. E aí comecei a montar esse grupo, montamos um grupo de pessoas, e porque eu sou da área da educação, tenho um conhecimento, graças a Deus tenho um conhecimento muito bom, muito amplo na área da educação. Na minha escola eu faço a parte jurídica, eu sou professor também, dou aula, mas faço secretariado, faço a parte jurídica. Mas eu não sou dono da razão e nem sei de tudo. Sim. Então eu busquei pessoas com conhecimento nas outras áreas. Como, por exemplo, na área do direito, na área do agronegócio, na área do comércio, da tecnologia, do comércio, né, que eu já falei, da saúde, procurei gente da saúde, enfim, busquei pessoas de todas as áreas, pessoas de bem, para que a gente, em comum acordo, nós buscássemos tentar colocar algo de bom para funcionar na cidade. E desse grupo que a gente conseguiu formar, nós tivemos uma indicação. Essa forma foi sentado, nós fizemos uma reunião, e dessa reunião foi feita a indicação. E eu acabei sendo indicado para ser o candidato a vereador, para que pudéssemos ter uma voz no legislativo representando as nossas ideias, os nossos valores. Então, na verdade, eu não me lancei. Eu aceitei o convite do grupo que me indicou para ser candidato a vereador, para que juntos nós possamos trabalhar para o bem da cidade, para o bem comum.
E como você bem falou, eu tenho a plena ciência de que um vereador, prefeito, ele não vai trabalhar para ele. A partir do momento que ele assumiu o cargo, seja no legislativo como vereador, seja no executivo como prefeito, ele não vai trabalhar para ele. Ele tem que trabalhar para o povo. Tanto é que o voto que as pessoas dão é um voto de confiança. Esse voto de confiança, a gente não pode simplesmente agora fingir que vai fazer e chega no momento e não faz absolutamente nada. Então, a minha trajetória até a candidatura foi essa. Nós estamos hoje eu tenho, graças a Deus que eu tenho esse grupo que me apoia e que se eu conseguir ser eleito, nós vamos estar trabalhando com o pé no chão, tendo condições de atender todas as áreas, desde a educação, do comércio, do agronegócio, enfim. Hoje nós temos condições de estar discutindo todas as áreas. E qual que é o projeto? Respondendo a sua pergunta agora, se eu tenho um projeto. Sim, nós temos já um projeto para educação. Qual que é o primeiro passo? Eu vou falar primeiro, não vou falar tudo, porque eles vão virar noite, nós vamos ter muitas horas aqui. Pega o principal. E vou pegar o principal. O principal da questão do projeto. Primeiro é priorizar as famílias. Sim. Por quê? Porque como a gente já estava conversando aqui, a família é a base da sociedade. Se ela é a base da sociedade, por que ela não é a base do município? É a base do município também. Exatamente. Então, nós vamos procurar atender às necessidades da família. Por exemplo, a saúde. Um pai de família doente, ele não vai conseguir nada. Uma mãe ou uma criança, ou seja, mas quando essa criança, ou esse pai, ou qualquer pessoa da família precise de um atendimento, ela precisa de um atendimento humanizado. Senão que chegue num pronto atendimento, seja destratado, ou seja mal atendido, ou às vezes saindo de lá pior do que entrou. Então a gente vai sair morto, às vezes entra lá com um problema de alguma dor, alguma coisa indigesta, e sai lá com um problema até psicológico de repente. Então, tratar a questão da saúde nesse sentido, né? Ampliar aí a questão dos atendimentos, melhorar, humanizar os pronto-atendimentos, né? E na educação também, que a família precisa deixar a criança na escola para ir trabalhar, o pai e a mãe. Hoje em dia, infelizmente, famílias dependem também do recurso que entra na casa da mãe. Né, a gente vê uma grande dificuldade, não tem creche na escola, na cidade. Hoje nós temos uma fila de 200 nomes na fila de espera para uma vaga na creche. É muito. Então, é muita coisa. Então a gente tem que estar trabalhando nesse lado também da educação. E os que já existem, a escola que já existe, as deficiências. Né? O material didático inadequado, na questão da superpopulação das salas de aula. Sala de aula superlotada, você tira toda a possibilidade do professor trabalhar. Você imagina uma sala de aula, cada sala de aula que o professor entrar, por exemplo, a partir do 6º ano, cada sala de aula que ele entra, 40 crianças, 30 e poucas crianças. Acaba se tornando humanamente impossível de trabalhar. As condições do aprendizado, do ensino-aprendizagem fica comprometida. As famílias neuroatípicas também não têm um atendimento, enfim. Aí uma outra questão para também encerrar aqui do princípio do projeto é a segurança pública, né? A segurança. Hoje em dia a pessoa sai para trabalhar, deixa a criança na escola, quando volta a casa está revirada, o tráfico de drogas às vezes está correndo solto, livre, e por falta, pela ineficiência, não é ineficiência, é pela falta mesmo de contingente da segurança pública. Não tem contingente.
Hoje, Capela do Alto está caminhando aí, acho que por uns 23 mil habitantes, acredito. Sim, acho que é isso, mais ou menos. E conta com um número muito baixo, tanto de guarda civil, da CGE, da Guarda Civil Municipal, quanto da Polícia Militar. O contingente é muito baixo. Então, respondendo, acho que eu só tentei conseguir dar uma elucidada aí na questão do início do projeto, né, dos nossos projetos, que a gente tem muita coisa aí para trabalhar, a gente sabe que a gente não é salvador da pátria, a gente não vem montado, como o Fred fala, a gente não está falando que a gente vem um herói montado num cavalo branco, mas o que a gente vai se comprometer, o nosso grupo é muito comprometido em trabalhar. Não, eu achei muito interessante essa questão. Você formou um grupo, né? Foi formado um grupo de pessoas boas, né? Como você mesmo disse, pessoas idôneas, cada um de um setor. E esse grupo pensa, né, no melhor para a comunidade e precisando ter um representante no legislativo. Até porque, por mais que eu até brinco, meu pai fica puto comigo, fala: a galera se revolta com alguma coisa, vamos fazer passeata, beleza. Assou na rua, e daí? Aí vem a turma que é mais radical, vamos quebrar tudo, vamos tacar fogo, beleza. Apanha da polícia e resolveu o quê? Nada. Sem uma voz, de fato, certo? Você fica sem representatividade. É muito interessante, Quer dizer que, no fundo, além da população, você já tem um grupo direto que com certeza vai estar te cobrando. Você falou, teve uma indicação, tudo mais, talvez você nem quisesse ser candidato, como teve a indicação, pelo que eu entendi, não sei se você queria ser candidato ou não, se é um grupo de pessoas que não tem interesse próprio. Então, eu acredito que dificilmente dentro desse grupo teria pessoas que, não, eu vou ser o candidato, até porque senão já quebraria o princípio. Exatamente. E a questão da família, quando você cuida de uma criança dentro da escola, você está cuidando da família. Quando você consegue trazer um ensino específico, ensino tecnológico, para formar um cidadão, para ele ter uma formação, você está cuidando da família, você está cuidando de mais de uma pessoa que vai ser empregada, que tem possivelmente um futuro melhor. E o que é muito interessante, já fica a minha crítica aqui, eu não gosto também de ficar falando muito de política, mas já que a gente entrou no assunto, fica a minha crítica. Nós temos as escolas municipais, assim, questão de uniforme e tudo mais, eu acho que nunca, também a gente tem que elogiar o que é bom, e lógico que tem crítica, ninguém vai agradar todo mundo. Eu acho que nunca foi tão bem servido quando você fala em material não, pelo menos eu não conheço as cartilhas e tudo mais, apostilhas, mas pensando em uniforme, tênis, cozinha piloto, que eu conheço pessoalmente, eu, pelo menos na minha época de escola, eu nunca vi as crianças serem tratadas nesse sentido. Agora, o que eu acho que falta rever é o que é passado dentro da sala de aula. Nós temos vereadores que são professores, temos a maioria dos vereadores da cidade, eles têm filhos que estudam dentro das escolas, e se você perguntar, você sabia que passa tal coisa na escola? Eles não sabem, né? Não sabem. Eu tive um encrenquinho uns tempos atrás na escola, hoje estava pronto para fazer outra, tive que dar uma segurada, porque está tendo essa militância na nossa escola municipal. Lógico que estadual já é mais difícil de se controlar, mas da municipal não. E nós não temos uma voz dentro de uma Câmara Municipal que reivindique isso. E daí fica muito, por exemplo, quando eu fui lá, juntou eu e 2, 3 pais, passaram conteúdo totalmente inapropriado, foi o ano passado isso, aí a gente foi reclamar. A secretária de Educação, que é uma excelente secretária de Educação que nós temos na cidade, porém ela não dá conta de tudo sozinha. E mesmo que ela vá lá e brigue, certo? Ainda passa por um projeto de lei, tem que ter alguma coisa mais específica para que ela possa cobrar de verdade, porque senão ela fica cobrando do professor, e você sabe como é que é o funcionarismo público. Infelizmente é meio da burra e ponta de faca. Então, os nossos vereadores falam muito, eu gosto muito quando eles saem na rua, internet, educação, beleza, e o que está sendo passado na sala de aula, você sabe? Não sei. E daí, quando se entrega roupa, uniforme, tem mesmo que dar parabéns para todo mundo. Mas e o conteúdo? A gente tem que cuidar. Como a gente já falou desde o início, a formação futura da nossa cidade passa dentro das nossas escolas.
E qual é a formação que está sendo passada lá dentro. Isso é muito importante, cara. A questão do que eu falei do material didático mesmo, o material didático que foi fracionado, ele não é assim, não atende de uma qualidade pela qual as crianças mereciam. Sim. Isso está causando um outro problema, que a criançada está tendo que levar e trazer muito material, mochila extremamente pesada. Não tem, eles vão ter que levar e trazer dentro da escola, tem algum lugar no espaço para que eles possam estar guardando? Não, já não tem lugar nem para eles, tem tanta criança que tem lugar nem para pôr criança, mas a gente vai ter lugar para pôr material. Então já começa aí um problema de questão de, sei lá, de repente um problema de coluna, um problema de desvio, né, enfim, de estrutura no crescimento, porque a criança está em crescimento e está caindo muito peso. Então, aí chega na sala de aula, por exemplo, escolas aí que não tem nem ventilador, e você imagina, você dentro de uma sala de aula lotada, 30 e poucos alunos, não tem nem ventilador, isso fica ruim para a criança, fica ruim para o professor, enfim, então não é coerente falar que tá tudo bem. Sim. Tem coisa boa? Sim, é claro, como você falou, tem coisa que é boa, né? Questão do uniforme escolar, eu acho assim, eu vejo já que como uma obrigação do município fazer. Sim. Tá fazendo nada demais, tá fazendo nada a favor mesmo, porque consegue verba, consegue recurso para isso. Isso já tem há muito tempo. Mas, enfim, até então não tinha. E buscou para ter. Tá, isso é legal. Mas existem outras questões, como material importante. Você falou, os vereadores falam isso, aquilo, até mesmo os vereadores que são educadores, né, que são professores, eles estão vendo que aquilo ali não é adequado. Tem coisa que não é certa. Conteúdos transmitidos às crianças que não é certo, se não é adequado. Capela do Alto ainda tem muito, mas muito professor bom. Muitos professores bons. Bastante. Tem muito professor bom, muito professor inclusive tem, como você falou, os filhos dentro da escola. Mas se você perguntar para uma boa parte deles se eles estão contentes, eu acredito que grande maioria não vai falar que está 100%, não. E, então, existe muita coisa para ser colocada aí, principalmente na questão do condicionamento físico, da saúde, do bem-estar físico, da saúde deles, do bem-estar da criança e tanto do aluno. E lembrando, Jorge, uma outra coisa, não só na escola, a gente tem que pensar não só no aluno e no professor, e os demais profissionais da educação. Tem os outros profissionais da educação também, que também tem que ser lembrado, tem que ser valorizado, tem que dar condições de trabalho para eles também. Então, a escola tem muita gente envolvida dentro do curso. E o que eu gostaria de deixar bem claro, né, para a galera que me segue, não existe salvador da pátria. Põe isso na cabeça. Não existe salvador da pátria. Outra coisa, a gente está em pleno, né, pleito eleitoral. Para de ficar com um candidato de estimação. Camarada, cara, vai passar 1000 prefeitos, 1000 vereadores ainda por Capela do Alto. Todos terão acertos e erros. O problema é que a galera endeusa a pessoa. Como você falou, o uniforme. Para mim é fantástico. Mas também, conseguiu, ótimo. É de aplaudir? É. Mas não é tipo, eu sou um Deus por conta disso. Por quê? Quando um carteiro, eu sempre faço essa analogia. Quando um carteiro entrega uma carta na nossa casa, eu nunca vi o carteiro sair comemorando. Ele entreguei uma carta. Por quê? Porque é a função dele. Então, quando o vereador vai lá e consegue uma verba, tem que se aplaudir. Mas é a função dele. Então, teoricamente, também ele não fez nada demais. Então, para a galera que vai votar, coloquem isso na cabeça. Não fica analisando com o coração e candidato de estimação. Procura pesquisar. Será que esse cara tem os mesmos valores que eu, como eu com o Ronaldo aqui a gente está falando? Então é fácil, porque com o Ronaldo a gente defende os mesmos valores, a gente tem a mesma fé, a gente participa de alguns movimentos religiosos, então fica até fácil. Mas procura, esse cara tem os valores que eu penso, ele pensa o mesmo que eu penso para a cidade, e para a família, para os meus filhos, para o meu futuro.
Porque um voto, cara, ele é 4 anos. E quando você fala, eu não gosto de política, então você se deixa ser governado por aqueles que gostam. Então, tira essa loucura da cabeça também. Você precisa sim, todo mundo precisa sim participar e põe isso na cabeça. Salvador da pátria não existe. Candidatos vão passar em números. Você precisa analisar, colocar na balança, principalmente valores. Valores e princípios. Para mim é o que mais importa. E até a questão da escola, por exemplo, quando eu fui lá conversar com o Ronaldo, que eu coloquei o meu filho do meio lá, se Deus quiser, pretendo colocar minha filha mais velha também. Não é só a questão científica do que é passado. Também é os valores e os princípios que são passados lá dentro da escola. E eu gostaria muito que fossem os mesmos passados na escola pública. E eu estou vendo que não. E como a gente falou, a gente não tem uma voz que represente isso. Embora, como já falei, a secretária de Educação, ela luta, eu sei, porque eu já conversei com ela, ela luta para colocar os valores, mas ela é uma pessoa sozinha. Falta alguém do Legislativo assumir a bronca. E está faltando. Aí é a importância, né, Jair? Aí que é a importância de você ter aí que é a importância de você ter um grupo, uma pessoa. Que é o que você falou, uma pessoa às vezes até entra com boa vontade, mas o que ela vai fazer? Sozinha. Sozinha ela perde força. Agora, quando ela não está sozinha, estamos pensando no bem comum. Nós estamos pensando juntos, na mesma causa, lutando pela mesma causa. Você não estando sozinho é totalmente diferente. E uma questão só, como você falou, só para... vamos usar a palavra acrescentar. Você falou aí, né? Não ter candidato de estimação, candidato que... Também concordo, não existe salvador da pátria. Agora, ver as propostas dos candidatos e se aquele candidato... E agora vai surgir um monte de promessa. Aí eu não sei aquele sempre. Mas, e lá atrás? A pessoa é uma pessoa que fala e cumpre. Ela é uma pessoa que lá atrás ela falou, ela cumpriu, ou se ela não conseguiu, ela pelo menos deu uma satisfação, ela deu uma justificativa, se preocupou em pelo menos dar um retorno. Então são pontos que são importantes para você colocar na hora de escolher. E assim, não adianta fazer uma escolha, como você falou, uma escolha assim pelo coração, pelo impulso, e querer se arrepender depois. Não, vai ser 4 anos, serão 4 anos com aquilo que escolher, né? E não tem como reclamar depois. Para a gente encerrar, já até comentei no meu Instagram recentemente, não fica com promessa vazia. O povo tem que parar de cair em promessa vazia. Ah, vou colocar um bico de luz no poste na frente da sua casa. Você tá, vou colocar uma lombada, vou colocar uma panela de sal. É muito vazio. Tem que pensar além. Então vamos encerrando aqui. Ronaldo, foi um prazer receber você aqui. Puta bate-papo da hora. Quero agradecer também ao Fred, que cedeu o espaço pra gente aqui. Espaço maravilhoso, microfone, câmera profissional, fantástico. Todo o suporte que eles estão aqui por trás da câmera dando pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do estúdio, a respeito do trabalho do Fred, entre em contato com ele, não tem segredo, o escritório dele aqui é em cima da lanchonete do Nenê, facinho de achar, no centro da cidade, de frente ao santuário, um lugar maravilhoso, Fredão, gente boa. Muito obrigado, Fred, pelo espaço. Queria que você só fizesse suas considerações finais rapidinho, pra gente se despedir da galera. Eu quero agradecer também, né? Eu quero agradecer a todo mundo que nos assiste, aí, agradecer a cada um e dizer o seguinte, né? Que, como eu falei, eu só vou reforçar. Eu sei que eu não sou o salvador da pátria, eu sei que eu não vou resolver tudo da noite para o dia, mas eu quero me comprometer com o trabalho. Vou trabalhar, esse grupo pelo qual eu mencionei também, são pessoas dispostas a trabalhar por cada um dos cidadãos daqui da cidade, né? De cada pessoa da cidade de Capela do Alto. Quero agradecer também você, Jorge, pela oportunidade. Agradecer ao Fred e toda a equipe do Fred, que também tem uma outra unidade aqui na Rua do Cruzeiro. Aqui embaixo tem um escritório onde eles acolhem muito bem as pessoas. Eu não o conhecia, tem 1 ano e meio, quase 2 anos aí que eu conheci. Trabalho extremamente profissional. Eu, inclusive,
tô conversando com ele aqui para ele fazer um trabalho para fazer o trabalho lá para minha escola lá. Trabalho com ele porque eu acho fantástico o trabalho profissional de toda a equipe do Fred. Agradecer ao Fred, a equipe, e mais uma vez agradecer a você, Jorge. Então é isso aí, pessoal. Assim a gente se encerra esse novo modelo no Instagram. Espero que vocês também tenham gostado. Né? Mais para frente, possivelmente, pode ser que eu traga mais pessoas. Quem sabe aproveitar essa eleição e trazer mais candidatos. Depois a gente solta a caixinha de perguntas no Instagram. A gente pode fazer a pergunta de vocês. Fechou? Uma excelente semana para todo mundo. Deus abençoe e fiquem com Deus. Valeu?